cara me mordendo. Agora eu tô mais calmo, porque agora eu vi que o enxame tá forte. Como fez muito frio e eu não pude mexer, eu tava com receio das abelhas terem morrido. Porque na chuva elas secam o mel delas, né? O único alimento delas vai ser o próprio mel que elas fizeram. Sim. E aí, como eu fiquei sem cuidar quase 15 dias, fiquei com muito medo de De ter algum problema, assim, ter né? algum problema. É por isso que eu uso esse chapéuzinho. Já pensou se eu tivesse sem ele, elas iam estar entrando tudo na minha boca. E essa, qual é o nome dessa abelha? Esse aqui é mandaçaia. Eira Buturachá. Mandaçaia. O Gerson, que é o rapaz que ajuda a gente, ele me falou assim que há mais ou menos 30 anos atrás, essas abelhas estavam declaradas extintas, Sim. que não se via mais dela. E aí, acho que alguém encontrou delas e começou a fazer o trabalho de preservação, né? ajudando na reprodução dela e hoje a gente consegue encontrar. Aqui eu tenho que limpar, porque algumas abelhas morreram, ó. Tá vendo? Aqui é abelha morta. Eu não posso deixar aqui porque atrai parasita. Parasita, né? Depois que eu fechar, elas vão se acalmar. Quando a gente for fazer o batismo do mel, o batismo do caraí, que é o do nome, né, que a gente teve agora em janeiro, dia 20 de janeiro. Aí a gente, para fazer a vela, é importante que a gente mesmo colha a cera. Porque você ir comprar a cera do mercado dá para fazer também, mas assim, a coisa de você mesmo vir buscar a cera no enxame, Da própria aldeia, né? ter aquele respeito com a abelha, né, para você fazer, é muito mais interessante assim, pra gente. E por enquanto o que a gente consegue tirar das caixas assim é fazer o mel para fazer remédio para as crianças, né? Sim. Aí a gente estamos fazendo remédio com mel. Com Tá mel ajudando daqui. bastante. Miguel. Nó nằm được chữ là mấy vậy. Mấy được không? Chẳng tầm mấy. Mãi mãi. Ê, quậy. Ê, chốt với mày kìa. Kêu mình nhớ.
jatuh pupuk. Eima echa umanya ndere kopuma ei nyandeu pe ipona waipa echa ogui jare ko ogui pupu umanya nyangana moiqueiro ma oikwa potave ei ja pome ija na ei mongarai au pu ei mongarai pu mana minggu agak punya konten modjate ia jawang apa nyana ramai keru turai jah keru ogu ini konten mana mau na minggu hari ku ini ayam konten na minggu amanya dek peran di wete cocok ka kuinggu apa peru karu mongwe dia itu cocokkan mongwe cocokkan agosto deh setembro deh novembro per yarmi per jadi aku menami canya deu pun mongwe dezembro deh mah papo tamat peru berjape ide ni mongge ijapuang ada mi yang namanya peru berjapo ada mi pe ang diminya yang dekoyu poji ani berjape jiramba aja jiramba rinya monggo pekwan bamade cuket je sama kak gure weju pe mawi kwai ada mi pe monggo pe condar ya per jioi na jioi kak gure mau kanengwa ei konten mana mau burak punya karakter punya taingwege burak memboyang ai pe tak de ijen tak kuiru tak de tangwe di kwai cuma ngomong nak yang bertoko ya pu i kuai dia i juang ada mi perken mai mi web kan japok sama ai chan carai. Essa daqui já é a urso amarela, né? Iravidu a gente chama. Essa daqui já é mais nervosa. Ela faz a pressão, mas ela também fica mordendo. Aí ela insiste tanto que aí você acaba sentindo. Mas é tranquilo também. Só que aí é o que eu fiz. Como eu tinha mexido ali, as abelhas tinham me seguido. Quando eu tentei abrir aqui, o outro enxame veio também aqui, na mão da saia. Então isso é problema porque elas vão brigar, porque são enxames diferentes. Então, se elas só estivessem passando uma pela outra, elas não brigam. Mas como esse enxame saiu para se defender e o outro enxame veio aqui, então provavelmente elas vão acabar brigando. Entendi. Eu preciso dar um jeito de fechar agora. Olha, esse aqui, vou tirar. Esse aqui é o ninho. Pelo que eu conversei, você antes nem falava de abelha, nem sabia muito, aí viajou, tal, foi descobrindo e agora cuidando nesse tempo. O que você está aprendendo, sentindo com tudo isso, com todo esse trabalho, com dedicação? Então, quando eu não conhecia mesmo, só que quando eu vi a primeira vez o meu cunhado mexendo, eu fiquei surpreso, porque eu fui de férias lá pro Espírito Santo, e aí eu cheguei cansado da viagem, e aí eu fui dormir. Aí no dia seguinte eu fui procurar meu cunhado, ele estava no quintal dele, né? E aí
esposa dele falou que ele estava cuidando das abelhas. Eu falei, cuidando das abelhas, né? Sem camisa. E aí quando eu cheguei, eu fui olhar, eu vi um monte de abelhinha amarela voando em volta dele, aí eu imaginei que era abelha Europa já. Aí eu fiquei pensando, poxa, esse cara é meio maluco, né? Sem camisa. Sim. Um monte de abelha em volta dele. Aí eu cheguei perto, ele começou a me explicar. Aí eu falei, nossa, eu não conhecia, né, que tinha abelha sem ferrão. Eu conhecia a jataí, só que aquela arapuá que gruda no cabelo. Mas essa uruçu amarela, mandaçaia e várias outras que existem, eu não conhecia. E aí quando eu voltei para São Paulo eu comecei a me interessar e eu fui perguntando para os mais velhos, né? Perguntei para Maria Rita, perguntei pro Tiramonha Canhé sobre as histórias das abelhas, assim. E aí tudo que eles foram me contando foi me dando sentido para tentar fazer esse trabalho aqui. Não era só a questão de ter o mel. Era uma coisa muito maior, assim. Assim, conversando com a Maria Rita, ela me falou que quando os Guarani tiveram que fugir, quando eles estavam sendo caçados, a Inhanderu mostrou que onde tinha as abelhas sem ferrão, e para eles poderem andar mais quilômetros, eles podiam parar e colher o mel. Né? E aí isso dava mais energia por conta do açúcar, né? E aí quando eles ficavam doentes, alguma coisa assim, o próprio enxame de abelha já forneceu remédio para eles poderem ficar bem. Enquanto as pessoas que estavam caçando, né, os portugueses que estavam caçando, eles tinham que parar e descansar, fazer fogueira, se alimentar. Então os Guarani conseguiram ir para o sul mais rápido. E aí ela pegou e falou pra mim, né? Ah, você tá perguntando das abelhas, elas ajudaram a gente quando a gente precisou, né? Agora elas estão precisando de ajuda. Sim. Já que você perguntou, agora você sabe como ajudar. Aí eu comecei a me interessar e procurei várias maneiras de escrever um projeto para cuidar das abelhas, tanto para fortalecer essa questão cultural de você ter o batismo, um batismo que eu nunca vi, mas que ainda no Paraná existe, que é o do Bodiapé e EI, que é o milho, né, e o mel, que é a colheita do milho. E aí essa questão de você ter a cera para fazer a vela, de você ter o própolis para fazer o remédio. Sim. Então, a jataí, por exemplo, né, a tinta preta do Guarani não é do Genipá. Igual dos outros povos, né? Os outros povos usavam o genipapo. A gente, pelo que o Tiramonha me ensinou, a jataí, quando você abre o ninho dela, ela solta uma gosma, né? Uma cera bem preta. Sim. Então aquela cera que era usada para fazer a tinta preta do Guarani. Então era uma pintura simples que os Guarani usavam com a própria que usava da abelha. Então, da jataí. Da jataí. Então eles sempre tiveram muito isso, assim. E outra coisa interessante que eu achei assim, também da jataí, foi a história que eu escutei do Hortêncio, do Tiramonha Hortêncio. Ele estava falando para mim assim que os Guarani, eles eram igual as abelhas jataí. Sim. Porque elas, quando elas têm um ninho e acaba nascendo outro ninho próximo, e as abelhas se encontram, uma conta para outra que tem um ninho. Então elas vão visitar o outro ninho. Daí quando a abelha for voltar pro seu enxame, aí ela conta e aí elas começam a transitar um pro enxame da outra. E mesmo se algum dia alguém for lá e destruir aquele enxame, as outras abelhas vão tentar voltar lá e formar outro, porque lá é sagrado para elas. Sim. Se ali elas estavam vivendo é porque é sagrado. E aí ele falou assim que os Guarani eles são desse mesmo jeito. Sempre onde tem um Guarani, a outra aldeia sabe que eles estão ali. E se algum dia algum Juruá tentar tirar, os Guarani vão voltar, porque o lugar é sagrado. Então o Urupá é uma só, né? Sim. E aí para as abelhas é a mesma coisa, né? Como se fosse o Urupá delas, né? O Urupá você delas. diz é o território, né? É, o território sagrado delas. Do mesmo jeito da gente.
Para mim foi tipo assim um trabalho que eu tinha pegado de um grande compromisso de trabalhar realmente com isso, de realmente levar para as aldeias que não tinha mais, para que o Guarani fosse reviver de novo toda essa história, essa intimidade com a abelha, que antes desse projeto existir, o pessoal só ouvia falar, né? E aí eu fui alimentando, né, essa ideia minha durante 1 ano, durante 2 anos. Aí, se eu não me engano, foi no 3º ano o Tiago me aparece lá com esse projeto, né? Aí não fiquei surpreso, porque em Anderud já tinha colocado ele no meu caminho e eu no caminho do Tiago, e que as coisas iam acontecendo, o meu sonho ia ser realizado, na verdade, naquele momento. E quando o Tiago me apareceu com esse convite, eu não pensei 2 vezes de vir para cá. Eu só deu tempo de eu pegar as coisas e vir embora para cá, porque eu também estava com urgência e infelizmente hoje em dia a gente precisa, né, desses projetinhos para que a gente possa levar essas abelhas para outro território, porque se assim depender só de mim mesmo é mais complicado para mim. Então aí foi uma luz que apareceu e a gente foi rapidamente, a gente organizou tudinho e a gente veio para cá. Aí para mim foi uma realização de um sonho que não está ainda finalizado, né, porque tem muitas e muitas aldeias ainda que estão necessitando, né, desse projeto. Ko ai mai tōna ma ki jurua kuru bro ki chi te guama jukua kwe yana putuera tāna ma ko ai tōna jurua kuru mo kwai mo
hospital menjuru aku lebih kuai. Kuai. Mau suma kuai. A importância assim na nossa cultura, na verdade, o que a gente chama de cultura é a nossa vida, né? Quando a gente fala de tradição, a gente fala da nossa vida também. E também, assim, religião para nós é o nosso próprio espírito, é a nossa vida. Então a gente não separa todas essas que o Juruá chama que é a parte cultural, a parte religiosa. Para nós é um mundo só, porque a vida é um só, né? E a abelha, ela faz parte da nossa vida, né? Sem as abelhas nativas, a gente não faz o nosso Nimongaraí. Meu é para de cultura quando anda para a noite para gente né? Aí mas já aí quá, karena ko iru ya kurma, ko ma iru ima popiau ya, agora quai porque mangua ma ciri pakuera, mas kurma baru buat di cemai kuamu pe agora quai, karena Còn anh qua pư nó là tăng quay tăng quay jira pu cha je pu ja aproveitar para pu tăng quay bem trabalho e artesanato já formo uma minha decor minha mudar para aí pu
cola na ingwari vamos já jogar de cristiano na uma pena mingwari tango e vale rai de nyande vumbi akurpe grapa i para mau i cultura urada e tembaro ugara saya rim keca amambe paraima yarmi ima amambe utu edu ima mo brim waktu gel karu ya beru ngoi ba mo ai quay vai untuk beru gitu mo gap puro no gapo ipune edu ama jau ngop beru yang ada mikir kan ada ya pun nyande ka gure guar nyande. Eu participei, né, de um projeto lá no Espírito Santo, na Tecoa Porã, aldeia Guarani. Devido ao fato, porque lá existia uma empresa que arrasou com as matas nativas. Então, devido a isso, lá os antigos falam que existia muito dessa abelha também. E aí, por conta dessa devastação de mata, praticamente se extinguiu a abelha uruçu amarela daquela região. E aí houve essa demanda, né, para as lideranças. As lideranças lutaram para que tivesse um projeto para reintroduzir de novo a abelha no território Guarani Tupiniquim daquela região. E aí dali eu comecei, junto com o projeto. Meus tios, meu pai mesmo já mexia há muitos anos atrás com isso. E aí eu fiquei muito empolgado assim para mexer. E dali começou, né, com um projeto dessa aldeia, né, na meliponicultura, na criação de abelhas sem ferrão. Lá quem ensinou a gente e levou realmente esse trabalho seriamente foi o Jerônimo, né? Jerônimo Vilas Boas, que eu considero como um mestre, como meu mestre. Tô feliz porque o enxame tá forte. Tava bem preocupado de chegar e ter algum problema com ele por conta desse frio que fez. Aí como eu já sei que essa daqui tava forte, aí pra mim não precisar abrir ela e mexer em tudo, aí eu só vou bater, porque quando o pica-pau ele tá nas árvores e ele vai querer mexer nas abelhas, ele fica fazendo barulho. Sim. E aí elas começam a sair pra fazer aquilo, né, que é espantar. Então se o enxame tiver, eu vou saber se o enxame estiver forte aqui, se elas saírem pra me espantar, quando eu fizer esse barulho. Se elas saírem pra ficar em cima da gente, aí eu sei que o enxame tá forte. Pronto, elas fizeram. Aí eu já não preciso abrir ela e eu não preciso mais abrir ela pra fazer todo aquele trabalho que eu fiz com a outra. É isso aí. E aí aqui eu já posso ficar tranquilo, não preciso mais mexer em tudo, né? Porque eu já vi que ela tá populosa. Porque o tanto de abelha que já tem em cima de mim, eu não preciso ficar com problema. Esse tanto de abelha aqui já dava pra botar uns 10 pessoas pra correr tranquilamente.
E aí as outras ficam aproveitando para tentar entrar também, ó. Vai tentar aproveitar a bagunça aqui. O único receio que eu tinha era de não ter bastante abelha, delas estarem fracas por conta do frio, mas não, elas se deram super bem. Elas são resistentes, né? Essas abelhas são outras. Elas estão pretas. tentando entrar. É, então. E elas podem? Normalmente elas não vão deixar, né? Elas vão se defender, as outras. Não estão deixando mesmo, não. Repara que tem 2 abelhas ali, fazendo a guarda. E aí, no bater das asas, elas conseguem avisar as outras que tem algo de errado. Porque elas batem as asas, mas não saem voando. Elas são forma de comunicação delas também. Gosto muito de ficar observando, assim, porque esse pouco que você fica observando elas, assim, às vezes fica sentado olhando e fica vendo todos esses movimentos delas, a forma que elas agem, você aprende muita coisa, assim. O jeito de viver, sabe? E aí esse bater de asa que eu tô te falando é esse aqui, tá vendo? Dessa aqui, ó. Sim. Elas ficam batendo, mas elas não saem voando, elas ficam ali, ó. Sim. E aí as outras abelhas entendem por que elas estão batendo asa tão forte e não estão saindo. Sim. Aí elas começam a sair pra fora e vê que tem algo de errado, então elas começam a ficar espertas. Aí fica esse entra e sai. Mas aí aqui nessa entradinha dela, ela faz um tubinho lá dentro. Uhum. Então fica uma na porta e já fica uma fileira atrás. Tipo um corredorzinho É. assim, né? Pra não E deixar- aí se uma conseguir entrar, se ela conseguir passar da primeira, vai ter um monte atrás tentando segurar pra não entrar, tentando empurrar pra fora. Posso ficar aí, Thiago? Jadi pasti tahu namanya ama dia cakap ya ni kuat kuat tu. So berapa kuat itu cakap itu. Tiago ini amba berapa nami Jepang mah. Oje kuat ya. Kuat itu kamu berarti cakap ko iyo perui konten imana mau itu ija iram jak pegri ima de aproveitar yang ya lagi jape iram mana mia ta baci te yanyo na minggu aja re ko ta itu ama nung di bapu sing ko jacap ka bo jape yang ma jape na jare ko ya ma espaço ada miupu entendeu na Tiago da Panhande por number Panhande por aí por aí meu pe ni conta média já fogo tem área kalau baca kuat baca kawaci jaru monggo itu berjape japo gimana ogu itu cap karmo na pujro aku gro ya aku mah cigro ya mau jadi membeli di mana gro ya hanya mana yang mana menjadi kuang O projeto Orembaé e o Manguaré, o Mel do Passado, ele trouxe para a comunidade o fortalecimento espiritual, a questão do meio ambiente, né? O plantio, o reflorestamento. Então, antigamente o nosso povo fazia o trabalho com as abelhas, o fortalecimento com as abelhas, a criação, a nossa pintura ela vinha da abelha, né? O remédio ele vinha do mel.
E nosso povo estava perdendo esse conhecimento. Os jovens não estavam mais tendo essa oportunidade porque as abelhas estavam correndo risco de extinção. E esse projeto hoje na terra indígena Jaraguá trouxe uma conscientização para toda a comunidade, não só indígena, mas para todo o entorno, de proteção do meio ambiente e o fortalecimento das abelhas nativas sem ferrão. As abelhas correm um risco de extinção e com esse trabalho que é feito na terra indígena Jaraguá, nós podemos fortalecer elas no nosso dia a dia. Água de vento para quem luta.